Olá pessoal, acabei de chegar através da empresa do Rio de Janeiro de agência de turismo e transporte, Brumline. Cheguei com conforto e segurança, melhor empresa de transporte que tem no Rio de Janeiro. Carros blindados, com chauffeur, sem chauffeur, vans. O que você precisar você encontra na Brumlines. BRU2MIE Lines, tudo junto.com.br. Uma empresa sensacional do Rio de Janeiro. Eu cheguei aqui no Clube Med Rio das Pedras. O Clube Med diz há 1950, o Gerard Blitz, fundador do Clube Med, falou: felicidade, o objetivo da vida é a felicidade. Felicidade agora. Então eu cheguei no paraíso. Mais de 80 clubes médios através do mundo, depois da fundação de 1950. E vamos conferir hoje nosso programa com o Cyril, o chefe que vai nos receber e preparar aquela receita para você conferir. Bon alors Cyril, la Bretagne, c'est quand même pas le Rio de Janeiro. C'est pas Rio de Janeiro, mais Saint-Malo a son charme. Voilà, raconte-nous un peu cette ville natale, Saint-Malo. Alors Saint-Malo, comment s'appellent les personnes qui habitent à Saint-Malo? Je te le demande. Ben moi je le sais pas. Des Malouins, Des Malouins. des voyageurs. Des voyageurs. Ah, Hein? ouais. Então Cyril, a gente está falando de Saint-Malo, hein, e você acabou de nomear as pessoas que são de Saint-Malo. Conta um pouco, essa cidade é uma cidade fortificada, que fica, que é capital da Bretanha? Alors, capitale de la Bretagne est Rennes. Ah, é Rennes, Rennes, isso. capitale de la Bretagne. Saint-Malo est à 30 minutes de Rennes. É une cidade fortificada. Onde que dentro da cidade temos tous les restaurantes chez bar. Tous os restaurantes de? Restaurantes chez bar são dentro da cidade. Ok. Dentro da cidade. Donc tem uma cultura muito forte de fruitages de mar. Et une ambiance et un touriste énorme. Nous verrons. Playa maravilhosa. Verdade que o tempo não é o clima do Rio de Janeiro. Sentiu diferença de temperatura, hein? Desculpa, mesmo se eu vou a Saint-Malo no mês de agosto, que é o verão na França, eu não conseguiria ir no mar. A água fica entre 17 e 20 graus maximum. Maximum, né? Maximum. E aí é uma cultura de tudo frutos do mar, tudo fresco, hein, chegando. Exatamente. A cultura do Saint-Malo, você tem a vantagem da Bretagne, c'est que você tem tous les fruitages de mar. Vieira, lobster, homard, langouste, et tous les fruitages, tous les pêches frescos. Porque a água é fria. Donc, vous savez que a água que é fria, que o peixe e a cultura de coquillages são bem melhor. Bem melhor, né? Então você vai fazer toda a sua seus aprendizados, né? Você nasce, vamos dizer, no meio já de uma cozinha, porque seu pai já é, seu avô também? Não, meu avô não. não. Meu pai é chefe de cuisine. Meu pai viajou, me ensinou a viajar desde que eu tenho 5 a 6 anos. Meu pai, quando eu comecei a ter 6 anos, eu comecei a viajar no Marrocos. Ele ficou 10 anos no Marrocos. Ele tinha um restaurante a Agadir, que se chama La Lagouste. Onde que dentro do restaurante você tinha um vivarium. E o cliente escolheu a lagouste fresca e viva. A lagouste foi escolher e depois ir na cozinha para preparar a lagouste. E nesse restaurante você chegou a trabalhar também? Não, eu estava muito novo, eu tinha 6 anos, de 6 até 15 anos, acho que fiquei no Marrocos, a Agadir. E o que você levou de lá? Simpatia. Simpatia. Muito simpatia. O Marroquinho, o Marrocos, eu tenho um povo que é maravilhoso. Muito alexandre, acho que tem uma cultura totalmente diferente que aqui no Brasil ou que na França. Acho que você sente no meio de uma mesa e você come como amant. Donc, a primeira vez é uma cultura totalmente diferente, mas um povo muito simpático, muito legal. E depois de lá vocês foram para? Eu fui para Antigua, no Caraíba. Acho que meu pai se montou num restaurante aqui na Muguel, eu tinha um jazz bar, avec um piano bar,
d'Antigua, chama a cidade, onde que tinha 40 couverts. E também viajamos muito lá, é muito legal. Sobre na ilha, foi difícil. Então eu fiquei 2, 3 meses na ilha e voltar a estudar na França no inverno. E o verão, eu passava o verão com meu pai lá. Lá, e você então viajou depois mais lugar. O seu pai, ele tinha uma característica, ele montava um empreendimento num lugar, depois de alguns anos revendia, vamos dizer, e partia para outro. Muita experiência. Alma de viajante. Alma de viajante, exatamente. A cultura de Saint-Malo, da Bretagne, o viajante. E depois, há 45 anos, ele montou um restaurante na cidade de Saint-Malo, que chama a cidade de Cancale, desculpa, que é ao lado de Saint-Malo, na frente de onde que cultiva o ostra. Sim. E eu tinha um restaurante lá que ficou até se aposentar, tem 4 ou 5 anos atrás. Tão recém, hein, essa aposentadoria dele. Bom, você então está no berço da gastronomia, da culinária, então você realmente vai fazer o seu BPC. Hein? Eu fiz CAP e BPC junto, isso, na cidade de Saint-Malo, dans um restaurante que chama La Duchessane. Antes que meu pai foi aprendiz também 25 anos antes de eu. Aliás, um pai que nunca deixou trabalhar junto, hein? Ele sempre te mandava ou sempre te orientava em outros estabelecimentos. Exatamente, ele fez fazer, de verdade, o mesmo caminho que ele fez. Aprendiz no mesmo lugar, como o mesmo chefe de cozinha, olha, como as mesmas donas do restaurante. E como eu falo, é uma aprendiz bem diferente de hoje. Uma forma de trabalhar bem diferente também. Sim, na época eu falei assim, um pouquinho em outros programas, aquele ringue de boxe, aquela seleção natural que existia, as brigas homéricas dentro da cozinha. Aliás, na Duchesse, você teve uma história bastante interessante que aconteceu lá. Conta para nós. De verdade, eu tinha diversas anedotas que aconteceram na Duchesse, na Saint-Malo. Mas a rigidez e a cultura do chefe de cozinha... Uma estrela no Michelin, Uma estrela no Michelin, durante 40 anos, que foi bem agradável, mas bem difícil também. A Duchesse é uma anedota simples. Estava 5 ou 6 aprendizes na cozinha e estava sempre uma hierarquia a respeitar. E o último aprendiz, que estava passando cozinheiro, que passou o exame, foi pedir para ele para ir buscar. Estava um evento muito grande dentro do restaurante, muito importante, e d'aller buscar uma bolo que se chama uma pièce montée. A pièce montée do que tem muito nos casamentos, exatamente. De vários andares. Exatamente, um bolo maravilhoso e tudo, que foi fazer um evento muito grande. E infelizmente o cozinheiro que estava, o último cozinheiro, que estava na hierarquia, foi buscar o bolo. Porque lá era em subsolo, você tinha que abrir um... Exatamente. Como que é isso? E tem uma trapa, você quer abrir porque a geladeira fica embaixo da cozinha. E você tinha que abrir para ir buscar. E infelizmente... E uma escada em grene. Em greno. Imagina uma cozinha que está sempre um pouquinho molhada. já vejo a cena de cinema. O cara mergulhou no bolo, na pièce montée. E infelizmente, subir a escada e bater a última escada e o bolo viajou. Se espalhou no chão e... E você imagina um chefe de cozinha que tem 70 anos, que está aqui no passe, esperando. E quando você vê a cara do chefe de cozinha, infelizmente... Eu não queria ser o comi, eu não queria ser naquela hora o comi, que devia estar já com a marca do bolo no rosto, chegando no chefe, e o chefe já visualizou tudo mentalmente, já pegou a faca e a faca voou... O faca não foi, mas o pé foi até o bunda do menino. Não foi a faca, foi o pé. Coitado, mas fazer a forma que estava trabalhando antigamente, que você tinha muito rigidez e você não tinha escola. É assim que funcionava. Era uma seleção natural, como já em outros momentos falei aqui, outros momentos, outras épocas. Bom, mas além desse uma estrela do Michelin, você foi para os Estados Unidos? De verdade, eu viajei muito, porque eu parei uma aprendiz, eu tive 18 anos, pouco mais, e eu já fui também, meu pai me colocou a ir a Agadir, trabalhando no seu restaurante La Lagousse, como falei com vocês. Eu fiquei lá 6 meses, e depois eu viajei para os Estados Unidos,
Fui para a Itália. Aí tudo restaurante, é? Tudo restaurante. Fui em Paris. Alguns nomes. Eu trabalhei na Mar au Diable, à Duchesse Anne. Trabalhei na Mar au Diable em Paris. Trabalhei a Cancale. Montei um restaurante avec um amigo do meu pai que fiz lá. E depois eu viajei. Depois eu entrei no Clube Med. Aí como foi você, qual foi o seu primeiro contato com o Clube Med, o porquê? Um Clube Med que nasceu em 1950, Exatamente. E como foi essa... Alors vou explicar como foi o Clube Med. Foi uma experiência. Eu trabalhei em Paris. E em Paris eu trabalhava muito. De verdade, você não tinha horário. Você trabalhava de 6h30 da manhã até meia-noite. Sim, aqueles dias de 16 horas, aquelas semanas de 80 horas. Exatamente. Mas ninguém olha relógio. Não tinha relógio. Porque é a paixão pelo que faz. Fazer parte, você querer trabalhar nos restaurantes, você quer trabalhar nos macarons Michelin, é assim que ir e vai de la frente. E eu cheguei ao final da semana, acho que o sábado, e estava indo para a casa da Saint-Malo. E meu pai e minha mãe me achou muito cansado. Foi um tempo que não vi ela. E meu pai falou, filho, tem tempo que está aqui, faz outra experiência, vai lá. Eu tenho um amigo que conhece, um grande amigo no Clube Med que está lá. Vai lá passar 6 meses no Clube Med. Donc mon pai ligou para o diretor do hotel. Il falou, Cyril, vai rentrer no Clube Med por 6 meses, vai fazer uma experiência diferente e tudo. Você pode viajar também um pouquinho. O Clube Med, que é o rol inclusive, é o conceito que nasceu através do Clube Med, onde as pessoas vêm e desfrutam de todos os serviços, esporte, lazer, gastronomia, sem se preocupar com mais nada. Exatamente. All inclusive. All inclusive. Quando você rentra no Clube Med, você pose a mala dentro do quarto e você tem acesso a tudo e tudo é livre. Donc é uma experiência incrível. Para mim foi maravilhoso, porque nunca saiu. Até hoje, são quantos anos? Hoje vai fazer 27 anos que estou no Clube Med. 27 anos. Aí você começa no Clube Med, que é sediado em qual parte do mundo? Eu comecei na França. Eu fiquei 3 meses numa cidade que se chama Dieulefit. Acho que tinha um balneário, massagem. Eu fiquei só 6 meses. E depois eu viajei. Porque a filosofia do Clube Med, como que funciona? Geralmente você fica 6 meses a 1 ano em um lugar. Sim. Ok? E depois você muda de lugar. Muito interessante, aliás, é muito formador. Né? Exatamente. E você aprende a uma cultura internacional e a uma cuisine internacional. Sim. Que é uma experiência. Aliás, falando em cuisine internacional, o que mais te surpreendeu quando você chegou nos Bahamas? Você me diz que não tinha produtos frescos. Alors, vou te dar uma anedota. Eu cheguei no Bahamas, cheguei na ilha de Bahamas que se chama Columbus Island. Que é ao lado da cidade de Bahamas, que é da capital. E quando eu cheguei lá, estava um mar que estava muito forte. Então, eu cheguei 2 dias lá, cheguei de avião de Miami, pum, cheguei no Bahamas. O chefe de cozinha que estava lá passou mal, donc ele foi embora 1 mês antes que eu cheguei. Não estava ninguém. Pum, todo mundo fala em inglês, cultura anglaise. Anglais balien, donc une forme de falar diferente. Eu cheguei lá e, infelizmente, o mar muito agitado, o barco não conseguia entrar. Primeiro serviço, você não tinha frutas, você não tinha legumes para trabalhar. Vai trabalhar com o quê? 350 pessoas dentro do hotel e sans legumes, sans frutas para trabalhar. Donc, infelizmente, eu tive que me adaptar esses 2, 3 dias até conseguir chegar ao legume de avião. E o peixe congelado? O peixe é fresco, porque está só na ilha. Ah, não. Mas o frutas e legumes, o peixe é fresco. Mas o legume e tudo, nada chegou. Você fica sem nada. Donc você prepara um carnet, você prepara um peixe, e infelizmente você não tem acompanhamento. Aí lá você fazer des molos différents, saber se adaptar, saber trabalhar. E infelizmente faz parte, são des anedotas da vida e de viagem. E tem que achar alternativas, né, naqueles momentos. Bom, mas então, Clube Med nesses anos todos, e aí o Clube Med onde nós estamos aqui em Angra, esse paraíso, vocês estão vendo aquele cenário, aliás, tão agradável poder gravar o programa aqui num ambiente desse. A sua experiência, Yannick Daudet, é a pessoa com quem você tem, o presidente, né, Brasil, América do Latina, você tem essa experiência com o Yannick e você começa no Rio das Pedras? Alors, eu chego ao Brasil, Rio das Pedras, em 2002. Para montar? Para ficar 1 ano. Há 1 ano, já estava pronto aqui. O Clube Med, para ficar 1 ano. O Clube Med já estava a existir. O Yannick que fez a abertura do Rio das Pedras. Eu venho aqui para fazer 1 ano,
Vou ficar aqui, normalmente viajar outro lugar e continuar minha viagem internacional. Eu fazia uma noite bem feita aqui, com o Janik, conversando. E Janik me faz uma proposição antes de sair. Eu falei, não, Janik, Cyril, você não viaja mais. Você não vai viajar agora, você vai me fazer a abertura do Trancoso. Você top ou não top? Janik, me deixava pensar um pouquinho. Eu também estava já uma esposa brasileira. Exatamente, é isso. Isso é o ponto, viu? Aceitou Troncoso porque a esposa é da Bahia, não é? Mas a esposa é da Bahia, mas viveu sempre a São Paulo. Mas da Bahia. E conheceu no Clube Med de Angra, em Rua das Pedras. Exatamente. Ela à frente do Salão da Beleza do Village. Do Village. E Janik donc aceita a proposição e vamos viajar para Trancoso. Fazemos uma abertura maravilhosa em Trancoso. Foi um sucesso total. Fiquei lá durante 7 ou 8 anos em Trancoso. E você, aliás, é um apaixonado pela culinária da Bahia, é? Muito. É verdade que a cultura baianesa me dá esse toque de ol de dendê, cultura africaine, que tem dans les temperos bem fortes, coriandre, coentro. E eu gostei muito. E ainda ele trabalha muito frutas do mar e o peixe fresco, que é muito interessante. Eu adorei a cozinha baianesa. Olha, uma experiência e tanto. Depois vem o Lac Paradise. Depois eu voltei aqui em 2008. Volto para cá. Volto para cá, Janik me pediu para voltar aqui. E cuidar de 3 villages do Brasil. Porque antigamente você tinha Itaparica, que hoje fechou. Mas abrimos o Lac Paradise. Donc eu também participei à abertura do Lac Paradise. O Lac Paradise que fica a 1 hora de São Paulo, é? Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, isso. É um hotel maravilhoso, campo de golfe enorme, muito bonito, muito bonito. E foi uma experiência muito grande. E muito interessante, porque tem uma cultura a Mogi das Cruzes que tem muito evento. Sim, Donc, corporativos. Corporativo enorme, a sala cooperativa é muito grande. Donc você tinha, dentro do mesmo hotel, você tem um parque laser. Sim. Onde tem um restaurante especialmente para as pessoas que vêm participar, que vêm de férias. E você tem o côté coopérativo. Sim. Grupo, evento, que é separado. Tá. Capacidade lá? Capacidade lá vai até 750 pessoas, 100 pessoas. Muito bem. E hoje você está à frente de novo do Angra, aqui na Rio das Pedras. Exatamente. Eu fico aqui, eu viajo dans les 13 villages, ainda a Trancoso que foi renovado, totalement renovado, toda a parte des quartos foi renovada e a cozinha e o restaurante foi totalement renovado. Muitas celebridades. Muita gente passa aqui. Muita gente passa aqui, celebridades também, porque agora tem o 5 Trident, é o 5D, é? Que é a parte dentro do Clube Med de Angra dos Reis. De alto luxo. Alto luxo, que é um lugar separado, que tem um restaurante especialmente para ele, restaurante à la carte, almoço e jantar. E onde que tem um café da manhã que você pode aproveitar dentro do quarto na varanda ou à frente da piscina. E aliás, você estava me contando que muitas celebridades, artistas da Globo, celebridades, vêm, passam períodos aqui sempre numa maior tranquilidade. Eles, inclusive, você estava me dizendo que são pessoas extremamente tranquilas de atendimento, porque a gente às vezes imagina que celebridades são mais exigentes, ou pedem coisas que são difíceis de achar, ou têm desejos específicos, mas não, super tranquilo. Aqui é muito tranquilo, é verdade, são 35 apartamentos, Sim. São mais maximum 70 pessoas, e o lugar ajuda muito. A beleza do Rio das Pedras é espetáculo. Fizemos lá na frente da piscina, você tem o rio que você vê atrás e a praia ao outro lado, é espetacular. Você acorda da manhã com um tempo desse, dans um sítio desse, a beleza que tem aqui ajuda muito. Os seus cardápios são todos norteados para essa culinária que você aprendeu na Bretanha, que é tudo virado para frutos do mar, para peixe. É o seu carro-chefe? Verdade, meu carro-chefe é muito frutas do mar e peixe, mas não posso esquecer que aqui temos muito a cultura da carne. Então eu sempre ofereço dans mes cardápios que eu tenho, o tanto de fazer uma cozinha já internacional. Sim. E recebemos também muito francês aqui. Então eu tenho essa base de cultura, que é frutas do mar, porque temos o mar aqui à la frente, que é interessante, mas sempre en pensando também que eu tenho sempre eu deixo uma carne, um filet de costelo, um filet mignon dans mes cardápios, é sempre interessante. Então tem verdade, tem uma cozinha internacional, e todos os dias temos o prato do chefe. Aliás, na cozinha internacional, qual é o seu prato, assim, que você tem um gosto na cozinha internacional, que você, talvez da sua região, não sei? É verdade, eu sou fanática
tudo que chama de vieira. Vieira. Da minha cidade, de Saint-Malo, temos uma época da vieira, mas estou falando de vieira que são de vieira bem grandes. De vieira bem grandes. E para mim, vieira bem feita, é só toque assim, é maravilhoso. É produto muito chique. E muita prato... simpatia de trabalhar. Muito bem, prato brasileiro. Prato brasileiro? Eu, de verdade, eu sou muito fã da moqueca. Moqueca. Mas avec toque... A moqueca baiana. Mas avec toque... pouquinho mais leve, menos de óleo de dendê, pouquinho menos de leite de coco. E pimenta, pode? Pode. Pode. Claro que pode, mas separado. Separado. O cheiro, só para cozinhar pouquinho. Algo que você não gosta? Não, de verdade, eu não tenho problema. Eu gosto tudo para mim. O só gosto que eu não suporto e que eu não consigo comer, que é muito amargo, é o gilo. O gilo. E o gilo, e infelizmente, eu comi a primeira vez que minha esposa come gilo na casa. É a primeira vez que minha filha comia gilo. Quem cozinha na casa? Depende. Ela também? Ela cozinha também. Ela cozinha também. Mais que eu, porque eu não cozinho na casa. Geralmente eu saio à la forêt, eu aproveito para ir comer nos restaurantes, conhecer outra coisa. E geralmente eu não cozinho em casa. E quem que comanda lá em casa? É sempre a mulher que comanda. É sempre a mulher que comanda. Agora aqui você... Eu comando o dia inteiro dentro da cozinha. Eu tenho mais ou menos 80 funcionários. Se eu chegar na casa e tenho que comandar de novo... Tem uma equipe de 80 só para a parte de gastronomia, só da cozinha. Só da cozinha. Uma cozinharia essa aqui no Village que foi inteiramente refeita, com um investimento bem grande, e entrou a pandemia. Você que estava me contando, é? On a começou ano passado a fazer a renovação geral. Geral, é? On a começou pelo restaurante Jean Gada, onde tem cozinha totalmente equipada, com ar-condicionado e tudo. E depois, acabar o restaurante Jean Gada a reforma, passamos para o restaurante principal, onde fechamos durante 5 meses o restaurante e fizemos toda a cozinha aqui, para o hotel, para ter 500 pessoas. Grande investimento, é? Grande investimento, para desculpar, toda a cozinha foi tudo refeito de A até Z. E dentro da cozinha adaptamos como uma sorvetaria. E hoje fazemos o sorvete aqui no Clube Med. E vocês têm, eu percebi na conversa que a gente teve, essa preocupação imensa com a questão da vigilância sanitária. Você estava me explicando isso em todos os vilares, como vocês implantaram essa questão com o doutor. Temos um doutor responsável por Covid-19 dentro do hotel, que foi colocado depois da pandemia, antes da reabertura do village. E a questão da parte alimentícia, é? Exatamente, parte alimentícia, manipulação. Manipulação. Masque, dentro da cozinha, cada 30 minutos trocamos de masque, de luva. Donc isso aqui temos todo o sistema, foi o doutor que ajudou a implantar, onde que temos respeito muito grande das regras de higiene, com a situação do Covid-19, que é muito importante. E aí ficou 4 meses fechado, conta dessa situação durante a pandemia, e era ficou aqui um grupo que virou uma família, bom, já é uma família o Clube Med. Já é porque morou junto e todo mundo vive junto. Todo mundo vira junto. Mas especificamente naquele período, de verdade, vocês tinham um clube para vocês. É verdade, eu tivemos 5 côtés por 20 pessoas. Eu guardei uma equipe de 5 ou 6 cozinheiros comigo e ficamos aqui, donc, claro, fazer a manutenção da cozinha, porque uma cozinha grande, como que está desse tamanho, tínhamos que fazer a manutenção, limpeza. Então não era só praia, é? Não. Tinha trabalho porque trabalhar todos os dias. Parte da equipe tinha sido, ou estava em chômage técnico, através do negócio do governo, chômage técnico é desemprego temporário, Exatamente. Ou até alguns tinham sido demitidos. Sim, claro, tem muita gente que foi demitida durante a pandemia, ou que não ficou. Que não ficou. 50% da equipe que não ficou. Então o Village ficou na mão de poucos. Ficou 20 pessoas aqui. 20 pessoas. Então tinha muito trabalho. Teve que arrumar. 8 a mais do hotel. Tem sempre des atividades, on ajudou. On a fait não só a parte da cozinha, ou a parte de ajudamos a abrir o quarto para deixar ventilar. Tivemos muita coisa de manutenção a fazer. 20 pessoas era um verdadeiro BBB. Eu quero saber se tinha festa à noite. Não. Porque o Clube Med é famoso, que todos os GIOs organizam à noite eventos. Exatamente. Vocês já acabaram fazendo alguns eventos ou não? Não, de verdade, a só coisa que eu autorizava, tous les domingos fizemos churrasco na frente da piscina. Então, tous les domingos nós organizávamos um churrasco à tarde, que começava... Não teve um sonzinho, um sambinha? Só um pouquinho, assim, bem leve.
porque não estava proibido de usar até a praia em almoço. Mas bem leve, foi bem legal, Então... Foi uma experiência, malgré esse problema de pandemia, foi uma experiência incrível. E o Janik sempre presente nesse período? Janik sempre passando, sempre verificando, ficou aqui com nós 10 dias aqui, ver como que estava a estrutura do village, como que estava tudo certo e tudo. E aí veio a reabertura, aí foi aquela correria para aprontar tudo em um tempo recorde. A pandemia sim. Depois da pandemia. Depois da pandemia, abrimos aqui o dia 27 de agosto e, como eu falei, 50% da equipe não estava presente. Então você tinha que trabalhar com 50% da equipe. Claro que depois da abertura, começamos a contratar e a fazer a formação, mas para fazer uma formação de cozinheiro, você não faz um dia, o village estava andando, tive uma ocupação bem alta, graças a Deus, trabalhamos bem e foi bem difícil. Mas hoje está tudo certo, está tudo funcionando bem. E funcionando muito bem, aliás, com um público interessante, hein, que vem dia de semana, finais de semana, vocês estão bem de frequentação, nesse período que é difícil para todo o setor hoteleiro do mundo. Foi bem difícil porque temos mais que 40 ou 50 hotéis do Clube Med fechados dans divers países. Par exemple, a França na neve não abriu. Não abriu. Parce que tem uma ocupação, geralmente, tem uma ocupação do mês de dezembro até Páscoa, onde estamos lotados, não foi fechado. O Brasil abriu dia 26 de agosto e tive uma ocupação muito grande. Muito grande. Você estava falando há pouco sobre essa formação. Eu percebi que aqui é uma verdadeira escola para pessoas, chefs brasileiros. Você dá treinamento para a parte de boulangerie, a parte de patisserie, baguete, croissant, porque tem essa tradição de estar servindo boulangerie e patisserie diretamente da França, que vocês servem aqui no Clube Med, e vocês formam os brasileiros aqui. Exatamente. Aqui, a cultura do Clube Med sempre foi da formação das pessoas. Aqui, quando fiz a reforma da cozinha, colocamos a padaria dentro do restaurante. Muito interessante. Hoje a padaria é dentro do restaurante. Você conseguia ficar ver no buffet, se servir, ir na mesa e você ver o pão sair do forno. Donc tem essa cultura francesa que fica no Clube Med e que é importante. E a formação das pessoas, eu tenho diversas histórias que posso contar. Eu tenho diversos adjutantes de cozinha que começou comigo, que virou chefe de parti, que virou sous-chef e que estão no mundo inteiro. Eu tenho 2 chefes de cozinha que trabalham comigo. Tem um que está na França como chefe de cozinha brasileiro. Tem um que está no Cancún, no México, que trabalhou durante 11 anos comigo, que começou como jardineiro do chefe em Trancoso à abertura e hoje que é chefe de cozinha a Cancún. Que paraíso, hein? Isso aqui faz parte da cultura do Clube Med. Eu tenho 2 sous-chefs que começaram comigo há pouco tempo, que estão aqui hoje e que começou como chefe de parti, no espaço de 4 ou 5 anos. Muito interessante a formação e a carreira, você poder seguir uma longa carreira com várias oportunidades, porque tem 80 villages pelo mundo inteiro, 80 e poucos villages pelo mundo inteiro. Então, ou amanhã o Brasil está lá em Val d'Isère, em Cancún, enfim, em lugares e vai ter uma cultura internacional absolutamente incrível. Que é importante, e que falando desses meninos brasileiros que vêm, diversos que vêm do Rio Grande do Sul e que chegam aqui ao Clube Med pour la première vez e que participam a essa cultura e que aprovam e que gostam, ela vai em caminho muito longe. On a demandé não sei quantos brasileiros que estão viajando, par exemple, bom, hoje a neve fechou na França, mas normalmente você tem 20 a 30 brasileiros que estão indo na França cada inverno. E eles vão se arriscar, esquiar um pouquinho, Muita gente fica lá, ficar com os franceses também. E vai casar com o francês. Tem outro que volta, mas aprende outra língua, aprende outra cultura, e uma experiência extraordinária. Não, sem dúvida nenhuma. Chefe, o que nós vamos preparar hoje para quem está nos assistindo? Qual é o prato que você escolheu? De verdade, eu aproveitei, como eu falei, como todo mundo, eu gosto muito de peixe. Eu acho que um peixe é um prato bem leve hoje, está bem preparado. Então eu tive a oportunidade, eu tenho um rapaz que pesca para nós aqui ao lado, e ontem me ofereceu um robalo que foi pescar de madrugada, ele entregou hoje da manhã às 6 horas. Então eu vou fazer um robalo, très simples, na frigidaire, para mostrar para você. Eu fiz um purê de clorofile à base de ervilha fresca, ok? Eu vou colocar esse clorofile, eu peguei 2 shiitake, 2 pouquinhos de ponta de aspargo verde, que eu vou só puxar na azeite. E ao final eu coloquei uma fleur de sal,
que ça avec une fleur de sal au final, e vou colocar um pouquinho de cumaru. Cumaru que é a boninha do Brasil, que vai dar um gosto ao final do peixe. Que, aliás, é uma coisa que você estava comentando comigo, você é francês, mas você no Brasil procura casar a culinária francesa e a culinária brasileira. Você faz um casamento, né? Você não apresenta prato 100% francês, não é isso? Não, de verdade, eu tento hoje, avec l'expérience que eu tenho, personne que vem aqui, de tentar de colocar minha cultura, ma base de cuisine française. Acho que é muito importante de guardar a base que você aprender e de saber misturar um pouquinho. E tem um jogo na cozinha. Pour dar o paladar que les brasileiros gostam e por saber fazer pouquinho, aprender da cultura francesa que o paladar brasileiro. E eu acho que é interessante a combinação des deux. Sempre você pode concluir. O peixe, o robalo, peut être une peixe qui est une recette française. Sim. E eu coloquei toque de cumaru que vai brasileira. Totalement brasileiro. Então, é a boninha da Amazônia. Muito bem. Então vamos para a cozinha agora, para a nossa receita do dia. Então, pessoal, nós estamos aqui agora no melhor momento do programa, nesse cenário absolutamente deslumbrante, essa natureza exuberante que nós temos aqui em Angra dos Reis. Clube Med Rio das Pedras e o nosso chefe Cyril, que vai preparar a receita para vocês. Primeiro, Cyril, os ingredientes. E uma receita hoje para quantas pessoas? Hoje eu fiz uma receita para 4 pessoas. 4 pessoas. Tem 4 porções de robalo fresco. Donc c'est robalo qu'il faut pescar ontem à noite, comme il fallait para você, dans la région d'Angra dos Reis, perto de Ilagrange, avec ses camarons, aqui você vê. Eu fiz uma purée de chlorophylle, ok, une purée verde, ok. É simple, hein? Água, resfriar o legume verde e passar um purée, simples. Um pouquinho de azeite, de manteiga e sal, nada mais. Aqui tem que legume? Aqui tem ervilha fresca ervilha e ponto fresca, de aspargo. E ponto do aspargo, ok. Aqui temos o robalo que eu falei, o camarão já proporcionado, o camarão já lavado, bien lavado a tripe, que é importante. Hein? Temos shiitake, que vai usar aqui, ok? Ponto de aspargo, também que foi seul, colocar dans l'água bem quente e resfriar diretamente dans les gelos, pour guardar a clorofila e a cor maravilhoso verde. É um tempo de cozinhamento muito curto. Muito curto, como fica muito cozido, você perde a crocante. Tem que manter a crocante. Exatamente. Né? Que é muito e o importante. resfriamento no gelo. No gelo com água, é muito importante. Você tira da água, c'est 2 minutes, tira da água, resfriar dans les gelos com água. E você guarda a clorofila e o verde do legume. E a crocante, que é mais importante. Aqui eu tenho um pouquinho de tomillo, que eu vou usar para cozinhar o peixe, para dar tempero. Um pouquinho de alho, também que eu vou colocar. O manteiga, que coloquei, que vem de Saint-Malo, que chama paysan breton. E a manteiga com sal ou sem sal? Não, é sem sal, que eu uso porque já está salgada. Ok. Eu vou usar isso aqui para emulsionar a molho de açafrão que eu fiz, o pistil de açafrão. Que é o molho de açafrão é pistil. Você pega a espinha do robalo, vou colocar dans les légumes, como água, durante 20 minutos a cozinhar, deixar descansar. Você pega a caldo, só a água que vai sobrar a caldo, chama, e você deixa reduzir, sem sal, sem nada. Uma vez que você reduzir, deixa bem reduzir, você coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de crème de leite, deixa reduzir de novo, e você coloca o pistil do açafrão. E aí dá essa cor. E dá essa cor amarela. Do açafrão, né? Do açafrão. Donc isso aqui vai combinar com o quê? O robalo, a purée de clorofila, o robalo vai só criado na chapa com tempero, nada mais. E ao final, que vou dar um toque, porque pode ter um platô de uma cidade, de verdade o robalo que chama o bar na França, que é o peixe famoso. E a ponte que eu vou colocar no final para você, vou colocar do cumaru. Cumaru, que é a boninha da Amazônia, o semente, que vai dar um gosto ao final brasileiro. Donc pode ter um platô à base, et peut être da França, toute la base da técnica é francesa, e ao final eu vou colocar um toque internacional, que é da Espanha, o açafrão, e o toque da brasileiro, Amazônia, da Amazônia, que vai finalizar o peixe. E o que nós temos nessa... Isso aqui, eu fiz um pesto. Um pesto. Um pesto que eu vou dar um toque, um pouquinho, porque a clorofila, ela não dá muito sabor, pode dar um waps. E uma receita aqui que vai dar um toque mais forte na purée, e vou colocar um pouquinho de pesto. E um pesto folha de basilicum, e com ail confita. Um ail que faut confire dentro do forno, durant 45 minutes, dentro do papel aluminium, virar um purée de ail. E você perde ce toque de ail que é muito forte.
Porque às vezes quando tu faz o pesto, que você vai usar o pesto, você tem o alho que é cru, que não está cozido. E aí é muito forte isso. É muito forte. E você fica com esse aqui não, esse aqui virou um purê. E já o alho é confito. Donc você 45 minutos. 45 minutos dentro do papel alumínio, a casca inteira, a cabeça inteira. E aí extraio para fazer o purê. E você bate avec o folha de basilico e azeite d'olive. E bate bem rapidinho para não perder o verde. Basilico e azeite d'olive. Azeite de oliva extra virgem. Extra virgem, exatamente. E você bate isso aqui e não pode esquentar. Se você esquenta o basilico, você vai perder a cor. Tá. Donc em um toque, você usa um mixeur, você dá 2 toques e a purê está feita. Esse aqui vou só finalizar ao final para colocar junto com a purê de clorofila. Então vamos à nossa receita. Vou só ligar as máquinas, preparar os ingredientes. Você costuma aqui receber com um clube 700 pessoas? Aqui o Clube Med recebemos até mais que 700 pessoas. Então, lá na parte do buffet, que é a parte do restaurante, o segundo restaurante, que está lá em cima, que é o café da manhã, almoço e jantar. Estamos a fazer des buffets enormes, grands buffets, mas faz 5 a 6 anos que mudou a forma de trabalhar. Hoje, mesmo avec 700 pessoas, on trabalha à la frente do cliente. À frente do cliente. E on monta o platô. Não tem mais esse buffet que chama de bandejão antigamente. Hoje, mesmo no restaurante principal, fazemos tudo à la frente do cliente. Personalizado, hein? Exatamente, e montar o platô como delicatesse. Vai um azeite extra virgem. Donc azeite extra virgem, a frigidaire bem quente, que é muito importante. Hein? Donc 180 graus, frigidaire. Hop. 180 graus. O fond d'induction, c'est pour le gaz. Só pegar a temperatura, colocar a mão, hein? É importante. Donc aqui eu tenho 2, 3 cabeças de alho, que só foi puxado, que vou jogar dentro. Eu vou colocar um pouquinho de tomilho, ok? Esse aqui é mais para o sabor, para o peixe. Está escutando? Já está crepitando. Exatamente. Aqui eu coloquei para esquentar a molo. Que é aquele do açafrão, né? Do açafrão, exatamente. Aqui vou colocar o sal. Então, como é que eu vou colocar um pouquinho de sal em cima do peixe, ok? Só para dar esse tempero. Então, vai fazer, você vê 4 porções. É importante de salgar de 2 lados. Hein? Sal grosso ou fino? Sal fino, sempre. Sempre, é? Sempre. Voilà, aqui está temperado. E lá vou colocar o peixe, está chegando em temperatura que é adequada para trabalhar. Você escuta? É importante. Se você não tem essa temperatura que você chega sur o peixe, está virar aguado. Tem que ser saisi, hein? Exatamente. É importante que tem que se toque. E até com uma pequena fumaça já. Exatamente. Selado que fala. Exatamente, bem selado. Bem sempre selado. côté pele, primeiro que coloca. É importante. Donc après que eu faço, vou pegar esse tempero, eu pego a azeite, você viu o tomilho que está esquentando avec o alho, sans queimar, hein, que é importante, de jogar avec o calor da frigidaire. Antes que está o calor, você pega um pouquinho e você joga em cima. Vou dar sempre esse tempero no peixe que não resseca. E dá o gosto. Exatamente. Vai dar o gosto no peixe. Voilà. Aí você vê um peixe fresco aqui, rápido o cozinamento. O tempo que está cozinhando, que estou deixando, eu vou só pegar minha molo que já esquentou e que vou dar um mixeur, um coup de mixeur no final, pour emulsionar. E você vai ver que ele vai sozinho, ele vai se emulsionar, ele lève. Donc comme está rentrando do ar dentro, olha. Você viu a pressão que ele vai subir? A diferença da textura? É, ele está emulsionando. Exatamente. Donc aqui vou tirar, vou separar, já está pronto, já está quente. Vou só finalizar antes de servir. Vou aproveitar para esquentar ma purée de ervilha, mas vou ir bem devagar
para não perder a cor e para não esquentar muito. Vou colocar já um pouquinho de peixe no fogo. Só um pouquinho. Uma colher de sopa. Metade de uma colher de sopa. Uma colher de sopa é o suficiente. Já está temperado, já está salgado. O peixe está quase pronto do lado. Vai ver a cor. Voilà. Esse aqui que estava procurando. Você vê a cor? Não está muito selado. A cor é muito importante. Dos lados. Um pouquinho de azeite, porque não coloquei muito para evitar que tenha muito gordura, só um pouquinho para o final. Ele vai cozinhar 2 minutos de lado, está suficiente. Hein? É muito mais ao olho, hein, que do... Azeite. Dá uns 2 segundos. Uns 10 minutinhos. Não, não menos. Aí vou acrescentar um... Foi pegar aonde? Lá no... Tu portes à n'importe quel moment, parce que j'ai dit ça. Hein? Si tu as besoin de quelque chose, tu peux à n'importe quel moment. Oui, oui, c'est édité après, hein, ça. C'est pas en live comme on va faire demain. Ouais. Não, não. O peixe já foi virado, quase 2 minutos. Eu vou só acrescentar meus camarões agora. Nós temos aí quantos gramas de camarão? Aqui temos 2 camarões por pessoa, mais ou menos. 2 camarão por pessoa, 4 pessoas, 8 camarões. 8 camarões, exatamente. Uma coisa interessante, Um vocês pouquinho de estão... sal. Um pouquinho de sal. Uma Voilà. coisa interessante é que a gente está cozinhando do lado de fora, que é uma coisa muito agradável. E para o seu jardim, na casa de praia, isso é uma boa dica. Então, basicamente uma mesa com 2 placas chauffante, 2 placas com elétricas Induction, de indução, que marca inclusive a temperatura aqui, 200 e poucos graus. Exatamente. E essa situação muito agradável de estar ao ar livre, tá, com os convidados de vocês e ter esse momento muito simpático. Isso vai uma boa dica, fácil de montar, uma mesa de apoio e logo mais um almoço do lado de fora, no jardim, na casa de praia. É delicioso. O peixe robalo já está cozido, vamos descansar. Ok? O camarão é rápido, o camarão, de ir e de volta, rapidamente. Não pega muito coloração. O camarão também tem o seu ponto certo, É importante, sobretudo o camarão fresco assim. Ó. ainda mais É isso. rápido, se você cozinhar demais, vira borrachudo. Um pouquinho de sal do outro lado. Hop. O tempero que é importante para ele. E nós estamos em 200. Aí você tem aí agora que nós estamos com esse cheiro maravilhoso que está saindo dessas panelas. Uma delícia, já estou com água na boca. E olha, a cozinha do lado de fora, como eu acabei de falar, é uma coisa deliciosa. Ainda mais com um dia lindo desse como hoje. O camarão está pronto, poxa? Nossa, o cheiro está sensacional já. Já está pronto. Não. Acho que eu vou fazer. Faz direito. Faz direto aqui. É. Vai. Agora vou passar o legume. O camarão foi cozinhar, o robalo foi cozinhar. A molo de açafrão, estamos pronto. Eu vou finalizar meus legumes que é bem rápido. Um pouquinho de azeite de oliva. Ok? O shiitake primeiro. Um pouquinho de sal. É importante. Uma cumbuca de shiitake. Eu coloquei a valeur de 3 shiitake aqui, 3 4 shiitake, isso. que corta em 4. É só um pouquinho para dar um pouquinho. E aspargo também. O shiitake, é importante também que a frigideira seja bem quente. Donc um pouquinho de sal, como você viu. É sempre importante selar os alimentos, hein? Oui, ce sont des aliments assim que precisam de se selar. Um pouquinho de pimenta de reino, é importante. Hop, perfeito. Está suffisante. Esse aqui é bem rapidinho, porque queremos guardar o crocante do cogumelo. Ô chefe, tem um cogumelo que escapou aí, ó. Ah, é? Tem que pescar ele de volta. Vamos deixar aqui.
Ok, esse aqui está pronto. A purê de clorofila está pronto. A molho de açafrão. Vou só colocar para esquentar. Jogamos avec a temperatura sempre. Incrível como isso aqui dá um cheiro especial, no realça, e Donc isso aqui está quase pronto. Você viu que é rápido o champignon. é. Não pode deixar muito. Mas ele pegou bem o cheiro de tomilho, que você falou que é muito Isso. importante. E de alho que coloquei en tête. E dá um sabor muito bom. Donc esse aqui para mim está pronto. Já está para ficar crocante. Ok? Esse aqui é o camarão que nós precisamos. Aqui a gente já cozinhou a nossa porção de camarão. Eu vou tirar o cocumelo. Já Vamos, está pronto. vai reservar. Vou reservar sempre. Ok. Vou colocar meus espargos aqui dentro. Mas ça vai être bem rápido porque os espargos já foi colocar. Já foi cozinhar na água com óleo. Já resfriou. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de sal sempre bem temperado. Ao mesmo tempo que o espargo só dá uma esquentada para ele para ficar bem crocante. Eu vou colocar um pouquinho de manteiga dentro. Uma colher de sopa. Metade de uma colher de sopa Muito dentro do. O que chama a emulsionar a molho. On vai colocar metade de uma colher de manteiga sem sal. E que você vai ver que vai emulsion chegar ao ar. É importante. Pronto. Ixi. Perfeito. Esse aqui perfeito, esse aqui foi feito. Ok, o espargo já foi cozido, que fallait pour guardar a crocante, só dar um toque assim, ó, para finalizar, que eu vou deixar separar. Reservar o aspargo. E o que falta? Aqui, agora acabou, vou montar mon plateau. Ok, esse aqui está tudo pronto, bem organizado. Eu vou colocar, ó, esse aqui está pronto. Vou montar mon plateau, vou pegar minha purê que está aqui. Ó. Vou colocar na frente. Ó. Eu vou colocar uma colher assim, fazer puf, o toque. Eu vou colocar meu peixe ao lado, ok? É importante. Champignons qui sont à la frente, ok? 2 champignons aqui, 2 champignons aqui. Vamos pegar les pontes d'aspargo, deixar aqui em crocante. Ok. É muito importante de deixar assim. Outro ponto de aspargo aqui. A decoração, o toque final é muito importante porque você começa a degustar com os olhos. Exatamente. E depois comendo o prato. Então, fundamental, vejam essas técnicas do chefe. Esse aqui eu montei, que eu falei o legume, fica crocante. Esse aqui que é importante, que eu falei a fleur de sal. Que você colocar ao final, só um pouquinho, assim, ok? E o toque brasileiro que eu gostei muito, que eu vou mostrar para você, o cumaru que eu falei que eu vou colocar no final, em cima do peixe, que vai dar este aspecto aqui no brasileiro que eu gosto muito. Só rapidinho assim, só sur le peixe aqui com a fleur de sal. Alors eu fiz 2 versões, soit eu coloco ao final assim, ou soit uma coisa que eu gosto de fazer também é de misturar junto com a fleur de sal diretamente. Donc depois finalizar assim, que dá um toque. E a molho de açafrão que tem ao final. Ah, uma coisa importante que eu vou colocar. No seu camarão também? Camarão também. E as flores que eu peguei, que estão aqui. Vou colocar um pouquinho de brotos aqui em cima, ok? Como é importante. Eu vou pegar 2, 3 flores que tem des pétales de fleurs. São flores comestíveis. São flores comestíveis que são cultivadas. Aqui, justo ao lado do Clube Med, aqui lá fora. Tem horta aqui. Tem horta aqui que eu traz para mim, ele faz aqui, faz batata roxa, batata cenoura. E aqui só a molho de açafrão. Muita coisa orgânica, hein? Exatamente. Eu vou colocar só aqui, para finalizar. Não precisa de muito molho, é um molho bem leve, se você viu como que fica. É bem leve. É só para finalizar assim. Pum, eu vou colocar. Eu vou pegar meus 2, 3 camarões que eu tenho aqui, colocar de pé ao lado, um aqui e um assim. Sensacional! Uma maravilha, já só de olhar, abrindo o apetite. E vamos logo mais para a mesa, então, agora. Nosso prato está pronto, nossa receita do dia está pronta. By Cyril, Club Med. Parabéns, Cyril. Muito obrigado.
Cyril, estamos na mesa, eu estou vendo que tem um couvert a mais. Quem vem? É de verdade, j'ai convidé uma pessoa a venir almoçar com nós hoje, degustar o prato. Chama Frédéric. O Frédéric vem aqui ajudando a fazer uma formação para os padeiros brasileiros, a fazer uma formação da croissant tradicionel como manteiga e a baguette tradicional francesa. Como todo bom chefe, tem que ter um outro chefe à mesa, amigo. Bem-vindo! Obrigado! Bonjour, Frédéric! Que honra de estar aqui com vocês. E esse Muito projeto, então, a gente falou há pouco no programa que o quanto o Clube Médici preza a formação, está aí a comprovação disso. Então, esse projeto de formar padeiros Padeiro brasileiro. Atteint cette culture du pain français et du croissant qui faz parte da culture de l'os française. E Frédéric tem uma experiência muito grande, pain, croissant, cuisine française, dá um apoio para fazer a formação de padeiros aqui. Muito bem. Muito legal, porque eu acho que o Clube Med está formando, eu que eu vi dentro de todos os Clube Med do Brasil, um esforço muito grande da parte do Cyril e da direção toda de criar a excelência. E isso me tocou muito e eu sempre faço o esforço para ir tanto no Trancoso, como já foi, Lake Paradise e hoje Rio das Pedras também, que tem uma coisa tudo reformada. Vou falar, é um orgulho de estar trabalhando aqui. Né? Muito ótimo tudo isso. E, obviamente, nosso almoço, agora que não pode faltar, é uma baguete, né, que está a caminho. Com certeza. Com certeza. E os nossos pratos chegando, que o Cyril preparou para nós. O pão chegando, a baguete, que não pode faltar, Aqui. obviamente. Vai colocar aqui no sujar, regarde Frédéric. Isso. Vai lá. Aqui. Et Tu sabe o barulhinho? Você sabe Crocante. la croquante du baguette? Normalement, la baguette, quand elle sort du fourneau, elle est cante. Ela canta. Et tous les bons padeiros font la baguette cante. E você tem essa crocante. Isso aqui chegou de longe, chegou de lá da cozinha principal. E ainda, olha, você escuta? Cantando. Nossa. Esse aqui, quando você vê um pão, a forma de cozinamento de um pão, da cultura francesa, o pão está cozido. Esse aqui que é muito importante para nós, porque como um pão, tem que ter a crocante. Tem que ter a crocante aqui e um moelo que não que fica bom. On vai cortar ele só para mostrar um pouquinho da textura, que acho que é importante. Eu não vou sujar toda a mesa também, não? A gente não tem uma faca adequada. Não tem a faca adequada. Tá bom, mas tudo bem. A gente vai entrar amigo. Olha, que Explique maravilha. um pouquinho aqui, Frédéric, como que conseguir chegar a cette bolinha que fica o ar dentro. Primeiro tem uma massa que é feita com muita hidratação, que vai a quase 70%, até mais, depende do ambiente, porque a diferença de tudo, o pão é vivo. O pão é vivo. Então, cada lugar você tem que se adaptar. E você tem uma base de farinha boa, e depois você tem os lugares. Por exemplo, quando você está em Trancoso, assim, calor mais forte, você tem que se adaptar, porque a reação da massa ela fica diferente. E a gente tem um problema no Brasil que é a umidade, hein? Umidade, exatamente. E falando de umidade, aqui a Rio das Pedras, você tem capacidade de umidade que é muito forte. A ver que estou aqui, estou suando. A umidade é muito forte. Onde chover, então aqui você tem a floresta dentro do Rio das Pedras. Então a produção tem que ser diária, obviamente. Não pode guardar de um dia para outro. A gente faz, normalmente o ideal que a gente faz, que eu estou mostrando junto com o Cília, a gente trabalhou junto para isso, para conseguir ter o melhor. A gente trabalha com uma massa de um dia para o outro. Ela permite uma fermentação lenta e isso dá a diferença dos pães que a gente está desenvolvendo junto com Então, muito bem. o Clube Med. E os nossos pratos chegando. Vamos retirar o pão. Um pedaço, vai cortar um pedaço para cada um. Vamos experimentar. Para o garçom tirar um pedaço para a gente aqui. E o nosso peixe do dia agora na mesa. E vamos brindar. Opa! E eu vou pedir para o chefe Cyril brindar em breton. Opa! Opa! Santé Fazendo uma... em breton. Queria, Então ele vai nos ensinar o breton a... tem algumas lembranças lá do botão, porque eu estudei em São Nazaire. Você trabalhou lá, Eu trabalhei também em São Malo, na mesma Trabalhou cidade. na cidade, quase ao lado um do outro. Exatamente, sem se conhecer. Sem se conheceres. Na época. Eu tinha 19 anos. E, na verdade, eu tive a honra de fazer um evento com o pai do Cyril.
é para dizer uma coisa. Foi um evento emocional porque foi um jantar para os estrelas Michelin que estava reunido em Saint-Malo. E eu vi seu pai cozinhar um homard na hora para no final da rampa de montagem do prato acabar o homard no final. Ele pegou o homard dentro da água quente com assim, a mão dele do dobro da minha, eu acho. Ele colocou a mão, eu tinha 19 anos, eu estava aprendendo ainda. Colocou a mão assim, cortou na hora, ele estava pré-cozido, colocou diretamente na grelha, grelhou 2, 3 minutos porque faltava só isso. Foi no prato, colocou molho, guarnição e ia diretamente para o salão. Essa lembrança, posso te dizer. Eu lembro da mostagem do pai dele até hoje, olhando para mim. Vai filho, vai! Trabalho, caramba! E eu colocava a mão na água quente, assim, eu não conseguia. Então vamos brindar em bretão a saúde de Saint-Malo. Yermat. Yermat, se dizer. Yermat. Santé. E santé ao Clube Med Rio das Pedras. Exatamente. Vai se harmonizar bem com isso. Exatamente. Ele está um pouquinho seco, vai harmonizar bem. Vai harmonizar bem com o prato do dia. Tu prova a purê, o camarão, o açafrão. É importante de pegar tudo junto para achar. Ó, o pão vai chegar para limpar todo o prato. Tem uma coisa que me tocou aqui, vou te falar, hein? Esse cumaru em cima do peixe, ele faz uma diferença assim, de sabor delicado, acompanhando um robalo muito bom. Parabéns. Obrigado, Frederico. Venant de você ainda, é honra de falar assim, não, agradece muito. Mas é verdade, eu fiz um teste a semana passada, sempre o cumaru acionado, normalmente avec doce, aqui no Brasil, muito. Mas eu quis fazer ces coisas de bonnie. Eu já fiz du peixe em Paris, dans les restaurants de macarons Michelin, avec da vanille française et tudo différente. Mas nunca fiz avec o cumaru. Eu fiz um teste a semana passada avec mes sous-chefs, estava elaborando um novo cardápio. Eu achei esse toque agradável. E eu mostrei a Frederico quando ele chegou aqui, falei, Frederico, o que você acha? Ele falou, Cyril, parabéns, é gostoso, é diferente. É diferente. Um pouquinho de flor de sal e um pouquinho de cumaru. Faz a diferença. Faz... É maravilhosa, maravilhosa. É. Além disso, o ponto do peixe, lá, primeiro, tu sabe que eu sou muito fã disso. Estão de Saint-Malo, tu sabe como é que funciona. Ponto de peixe é muito importante. Muito importante, é verdade. Se você passa um peixe, infelizmente, você estraga o prato. Você pode fazer n'importe quel molho. É igual que o camarão. O camarão, se você passa o cozinamento de um camarão, o cozinamento do peixe, acabou. Você perde o peixe, tem que seja cozinha, pode fazer 2 minutos de cada lado, geralmente, deixa descansar que ele vai continuar a cozinhar. Normalmente, se você vai fazer dans 3 ou 4 minutes, 2 minutes de cada lado, deixa descansar, ele vai continuar sozinho. É, não resseca. Ele continua cozinhando. Exatamente. Igual que na carne. Olha aqui, olha aqui. E olha, a baguete, eu estou na França. Simplesmente é excepcional. Está me lembrando a baguete da minha infância. Sensacional. Adoro beurre de micelle para acompanhar um pedacinho da baguete, que vai muito bem. Que é bretão. É da Bretanha. Eu fiz a escolha de colocar isso aqui nos 5 côtés. Acho que é manteiga salgada, que é um diferencial, e colocamos aqui no Clube Med. Mas é manteiga de... Vou morrer uma baguete que tem manteiga boa. Porque um bom breton não come pão sem manteiga. E vice-versa. É uma lembrança da infância. Uma lembrança da infância. Exatamente. Muito bom. Parabéns, cara. Muito obrigado. Está muito bom. Eu acho que, Alexi, isso corresponde bem a seus gostos também, né? É. Legume, peixe bem cozido, coisa leve, um pouco de sabor de açafrão. Isso tá... Ele escolheu um prato bem na sua visão. Na sua filosofia de vida, yoga, 60 anos já, gente, e é forma. em forma. É verdade que é um prato bem leve, importante. O aspargo crocante que você guarda, de legumes, é um prato leve, porque tem uma colher de sopa de creme de leite dans la molo, que tem de gordura. O resto é azeite de oliva. A gente podia falar a noite inteira, tá?